Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita, lições bíblicas, CPAD, Sala dos Jovens, tá bom? Quarto trimestre de 2024, alcance um futuro feliz e seguro, conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção, tá bem? Esta lição de número 2 será ministrada no dia 13 de outubro de 2024. Como nós sempre temos o costume, né? Gostaria de indicar o livro Vencendo os Inimigos da Escola Dominical. Se você puder adquirir, né? Adquira, é muito bom. Ele nos mostra alguns obstáculos que nós enfrentamos, né? Que a escola dominical, que a escola bíblica dominical, ela enfrenta no decorrer da sua história, sempre enfrentou e nos dias de hoje enfrenta muito mais. Então, se você puder adquirir, fique à vontade. Eu estou pensando em fazer alguma coisa, umas 3, 4 aulas baseadas, se não for nenhuma quebra de direito autoral. Esse livro é de Lécio Dornos, tá bom? Editora Eclesia. O Eclésia, fica a seu critério. E falar algumas coisas sobre vencer estes oponentes, estes inimigos, estes obstáculos que nós temos já constatados da escola dominical, para que nós possamos ter sempre pujante, sempre para frente, sempre vencedora, a maior e melhor escola do mundo, que é a escola bíblica dominical. Tá bom? Lição de número 2, como eu disse, 13 de outubro, será administrado no dia 13 de outubro de 2024, o seu tema, sabedoria, proteção e confiança. Como nós vimos no tema geral, são lições do sábio Salomão no livro de Provérbios para os nossos dias. O texto principal não poderia ser diferente, Provérbio 3, versículos 23 e 24. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. O resumo da lição: quem cultiva a sabedoria bíblica, preste atenção nisso, no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Então veja bem. Assim como cultivamos uma planta, uma flor, uma árvore frutífera ou não, qualquer tipo de cultivo precisa de cuidado. O próprio nome já diz, né? Cultivar quer dizer cuidar, manter, fornecer os meios necessários para que o meu cultivo ele seja próspero, seja produtivo, ele agrade, ele cumpra com o seu propósito. Obviamente, se eu for descuidado neste cultivo, obviamente também a minha produção não será boa, o meu intento, o meu resultado final não será a contento, tá bem? Então, nós vamos aprender no livro de Provérbios com Salomão sobre estas coisas. Então veja que ele diz também, que fala de sabedoria, mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria extraída das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Não pode, nós temos aí várias sabedorias, várias filosofias, várias formas de pensamentos que são expressas, são ensinadas como sabedoria. Tá? Alguma delas serve para nós? Talvez sim, talvez não. Mas não é esta sabedoria que Salomão está dizendo. Salomão está falando da sabedoria bíblica, quer dizer, do seu tempo, a sabedoria que era adquirida através do conhecimento de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria. Eu disse na primeira aula que eu separo os homens em três classes de entendimento. Os espertos, né, que é aqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Os inteligentes, que são aqueles que saem de suas cadeiras, de suas cátedras, de suas escolas, formados em suas universidades com seus diplomas. Esses são os inteligentes.
E os sábios, que nem são espertos, não são espertos, porque não são do mundo, e talvez não tenham nem cultura para serem chamados de inteligentes. Talvez não tiveram oportunidades de se formar, porém adquiriram a verdadeira sabedoria na preciosa presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tive uma pessoa muito sábia na minha vida, que foi a minha saudosa mãe. Não teve formação, não teve cultura, mas pelo breve tempo em que ela esteve aqui nesta terra, o Senhor a recolheu com pouca idade. Eu acho que eu, como filho, se ela estivesse aqui até hoje e o Senhor falasse que eu ia dizer que ainda era cedo. Mas conseguiram adquirir uma sabedoria tal que eu faço uso até os dias de hoje. Fiz na minha vida diária, pus em prática na criação das minhas filhas, pus em prática na administração da minha casa e ainda coloco em prática na administração da minha vida. Então são pessoas que eles adquiriram sabedoria, mas não qualquer tipo de sabedoria, mas a sabedoria bíblica. Quer dizer, no caso de Salomão, a Bíblia que existia no seu tempo, o Antigo Testamento, hoje nós temos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nós temos aí o canon formado e fechado das Sagradas Escrituras. Eles não tiveram o privilégio que nós temos hoje de termos a Bíblia completa diante de nós. E também, esse privilégio eles tinham também, de ter o autor das Sagradas Escrituras ao nosso lado, quando nós nos propomos a entender e aprender, como foi dito a Daniel, desde o primeiro dia, muito amado Daniel, você inclinou seu coração a entender e a compreender estas palavras, são ouvidas as tuas palavras. Veja que o privilégio daqueles que se predispõem, que se dispõem a aprender as Sagradas Escrituras, o céu também tem-nos lá como muito amados. E também tem-nos como tão amados ao ponto de ele dizer, o anjo disser assim, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa impressionante. Os céus se movem quando alguém, cultiva a sabedoria bíblica no seu coração. E veja também que ele desfruta da proteção e confiança na vida cristã. Desfruta, ele tem este privilégio. O privilégio de Daniel chegar e conversar com o ser celestial. Ele diz, eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa interessante, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos o costume de dizer que a oração do crente fiel, do crente genuíno, ela move as mãos de Deus. Então, assim nós vemos no resumo da lição. A lição tem 3 objetivos, como nós sempre dizemos: mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. A partir do momento que nós falamos em escudo, nós automaticamente já estamos falando de proteção, né? Nós temos o escudo, temos o broquel, né? Tem aquele escudo que a gente é o mais conhecido, aquele redondo, né? Que vai ficar aqui na frente. Nós temos aqueles escudos do choque, né? Que cobrem o corpo, tem escudo blindado, tem escudo que tem iluminação, tem o escudo que ele tem o visor, tem uma série. Né? Hoje nós temos aí uma gama muito grande destes protetores da nossa integridade física, de várias formas, vários tamanhos, espessuras, pesos, é uma coisa impressionante, né? A segurança. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de proteção. Logicamente que o nosso escudo é Deus. Nenhum escudo balístico, ou por mais eficaz que ele seja, ou ele propõe a ser na terra, ele pode chegar sequer próximo da proteção que Deus dá àqueles que se predispõem ou que se dispõem a aprenderem as suas sagradas escrituras. Então, mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. A Bíblia fala, o salmista fala de escudo e broquel, né? Compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã. Veja que maturidade não tem nada a ver também, muitas vezes, com cães brancas. Né? Tem pessoas aí das cães brancas que são ainda meninos na fé, na doutrina,
numa infinidade, na constância, numa infinidade de coisas. Então, nós temos jovens muito sábios, maduros, e nós temos aí idosos que, infelizmente, não alcançaram este estado de maturidade, de crescimento, de entendimento, de aperfeiçoamento. Por último, refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida e proteção. Fonte de vida e proteção e... Vamos ser diferente. Fonte de vida, vírgula, proteção e confiança. Tá bem? Então, nós temos aqui três coisas que podem nos fazer querer buscar a sabedoria com um pouco mais de afinco. Primeiro, é fonte de vida, quer dizer, fornece vida, dela se extrai vida. Quando falamos de fonte, é algo que nós você vê isso muito nas águas, né? Se você vai num restaurante, num lanche, ou qualquer lugar que você diz, eu quero uma garrafinha dela. Se você, como eu, não pode tomar refrigerante, não é dado a bebida alcoólica, você vai pedir uma água com gás ou sem gás, sei lá, gaseificada ou não. E lá está escrito fonte, não sei de onde. Fonte quer dizer de onde foi extraída, de onde foi fornecida. Então veja que como fonte de vida, de onde se extrai vida, sabedoria, através da sabedoria nós extraímos, da sabedoria nós extraímos vida. Nós extraímos vida. 2, nós extraímos também o quê? Proteção, porque ela é escudo e broquel. E também confiança, né? Aqueles que confiaram na palavra do Senhor não foram de maneira alguma constrangidos, não foram de maneira alguma confundidos. É o que o salmista diz, não me deixe confundido na minha esperança, quer dizer, na confiança que eu tenho em ti e na tua palavra. Então, esses são os objetivos da lição. Tá bem? Vamos mais adiante, para não tomar muito tempo. O ponto de a introdução, eu separei duas partes. Eu faço assim com a revista. Tá bom? Com cuidado, tá? Não é rabiscar. Tá? Você anotar, faça suas anotações à margem ou na margem da lição, tá bem? Mas não, tá? Coisa que tem gente que escreve que quando ele escreve é ele e Deus. Depois para ler só Deus, porque ele não escreveu, ele riscou, ele rabiscou. E você, o mínimo que você pode pensar é que você empenhou um determinado valor na revista. Eu ganhei, então cuide melhor. Se você ganhou, pior, cuide melhor. Tá? Quer dizer que alguém se preocupou que você tivesse um meio para acompanhar melhor a aula do professor da escola dominical. Então, se ganhou, cuide melhor ainda. Né? Se conhece uma pessoa assim, os cuidados de uma pessoa, quando ela fala, não é meu mesmo, eu ganhei, então você pode ver que essa pessoa nunca vai ter nada. Por quê? Se não sabe cuidar do que é dos outros, como é que vai cuidar do que é dele? Se não cuida nem do que é dele, imagina que ele vai cuidar com o que ele ganha. Então, mas alguém se esforçou para você ter algo para aprender. Na introdução, nesta lição estudaremos o fruto da sabedoria divina. Tá? Então veja bem, o fruto não é a mesma coisa do fruto lá de Gálatas. O fruto do Espírito é. Tá bem? Aqui é o fruto, quer dizer, é algo que a sabedoria me fornece. Se eu for até o meu quintal lá no pé de laranja, ela vai me fornecer laranjas, tem algumas lá. Se eu for até o pé de acerola, tem algumas acerolas, ela me fornece. Se eu for até o pé de limão ou limoeiro, eu tenho limões lá também. Então veja, e quando nós buscamos a sabedoria, ela também nos fornece fruto. Ela nos fornece um fruto. Tá bem? E deste fruto nós faremos uso dele para que a nossa vida, ou para que no momento de necessidade ou não, tá? Porque as escrituras, independente qual livro que você leia, ela não pode só ter o efeito de, como se fosse um remédio, eu só busco quando eu estou doente. Não, ela também tem e quando eu falo sobre as escrituras, eu tenho o costume de dizer assim, que ela é tanto curativa quanto preventiva. Se você estiver doente, ela cura. Se você não estiver, ela te protege de ficar doente. Existem vacinas que nós precisamos. Se você sai de uma região do nosso país e vai para outra, você precisa
tomar algumas vacinas. Tá? Porque você pode contrair, sei lá, uma febre amarela, qualquer outro tipo de doença. Mas eu não estou doente, então você tem que tomar para não ficar doente. Tá bem? Aí outra coisa, fiquei doente, agora você vai tomar porque você está doente. Então a palavra de Deus ela funciona das duas maneiras. Ah, mas eu não estou nessa situação, beba, coma, por quê? Para que você munido, você estará munido, você estará precavido contra as doenças. Você não ficará doente porque você já fez uso da Bíblia. Você não será atingido pelo pecado. E se foi, tome também deste remédio para que você seja curado através da palavra de Deus. Então aqui ela fala de um fruto, é algo que nós vamos colher, que nós vamos trazer para a nossa vida. A segunda anotação que eu fiz, veremos que essa sabedoria desenvolve a maturidade cristã dentro de nós. Vemos um fruto. E agora nós vemos algo também salutar que ela traz para a nossa vida, que é a maturidade. O que é a maturidade? É você adquirir um certo nível de consciência cristã que te impeça ou que te guarde de ser levado em derredor por qualquer vento de doutrina. É o que Paulo diz aos Efésios no capítulo de número 4, versículos de 11 a 14, quando ele fala dos dons ministeriais. Veja que este aperfeiçoamento, a sabedoria, nos aperfeiçoa de uma tal maneira a nos tornarmos maduros, cônscios, conscientes, sábios, e nós seremos privados de sermos levados em derredor por qualquer conversa, ideologia, como nós estávamos falando na aula para a classe dos juvenis, de não sermos levados por qualquer tipo de sofisma, de ideologia, de mentira, de engano. Veja, a maturidade nos faz isso. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas depois que eu cresci, me tornei homem, deixei as coisas de menino, e agora eu vou agir como um homem. Eu terei maturidade suficiente para que aquelas infantilidades, aquelas meninices, não transpareçam mais na minha vida. Tá bem? Depois ele diz também a maturidade cristã dentro de nós, e desenvolveremos a maturidade a partir do temor do Senhor. Então veja que tem um ponto de partida para alcançarmos esta maturidade, que é temer ao Senhor. Quando nós falamos temer, eu vou repetir isso muitas vezes no decorrer das 13 lições, temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas termos reverência, respeito, guardarmos os nossos pés quando estivermos na presença de Deus, seja na igreja, onde estivermos, nós vamos guardar os nossos pés, nós vamos tirar as sandálias dos nossos pés. Eu falei isso em algumas das aulas, das que vão junto com essa aula. Se você tiver oportunidade, fique à vontade para estudar também, tá bom? Então a maturidade ela parte, ela começa, ela tem o seu ponto de partida, de início, no temor do Senhor que nós temos em nossa vida. Obviamente, se eu não temo a Deus, se eu desrespeito a Deus, se eu sou insubmisso, obviamente eu não sou um sábio, eu serei um tolo, eu não terei maturidade, eu serei sempre uma criança. Como disse o apóstolo Paulo, eu já deveria estar alimentando vocês com alimento sólido, mas tem que continuar alimentando vocês com comidas para bebês, vamos dizer assim, quer dizer, leite, porque vocês não alcançam a maturidade, vocês não conseguem crescer. E existem crentes que são assim, eles passam décadas ouvindo a palavra do Senhor, seja em casa, na igreja, ou sei lá qual o meio que ele escolhe para ouvir a palavra de Deus, e ele nunca consegue alcançar. Paulo, numa determinada feita, ele compara isso também àquelas mulherzinhas, é um termo que ele usa, desculpa, mas ele diz assim que os espertos que eu disse no começo, eles entram na casa delas, levam tudo que elas têm e elas ouvem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento. Então esse é o nosso problema. Quando nós não adquirimos, nós não tememos a Deus. Se temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer que se eu não temo a Deus, o restante também não vem. Não vem a sabedoria, não vem a maturidade, não vem a sabedoria e não vem também o fruto da sabedoria. Quer dizer, eu não terei nada, simplesmente nada.
Eu serei sempre um infante, um pueril na presença de Deus. Tá bom? Sabedoria como escudo protetor. A estrutura do capítulo 2, eu coloquei aqui, esses versículos expressam. Quais os versículos? Aos 4 primeiros versículos do 2º capítulo de Provérbios. Tá bom? Eles apresentam a conjunção se. Toda vez que nós vemos esta conjunção se, nós estamos falando de condição, quer dizer que existe uma condição. Existe uma condição mais restrita ainda quando eu digo se e somente se. Tá? Se e somente se. É aquela seta para os dois lados. Se e somente se. Então eu restringo ainda mais. Então ele fala aqui que, veja, se aceitares, se clamares, se como a prata a buscares, quer dizer, toda vez nós vamos ver nestes versículos, nesses 4 primeiros versículos, estas condições para nós adquirirmos a sabedoria e termos a mesma como escudo. Quer dizer, existe uma condição, e toda vez que nós temos uma condição, é necessário que se satisfaça essa condição para obtermos o resultado necessário. Se você for ver em exatas, você tem que obedecer esta condição para que você chegue ao X da questão, né? Para que você chegue a uma conclusão correta. Se você vai interpretar um texto, se você tem que obedecer regras, senãos, quer dizer, nós precisamos tomar cuidado. Então nós vemos aqui que os 4 primeiros versículos vão trazer a ideia de condição, quer dizer, de estar condicionado a alguma coisa. Eu vou conseguir, eu vou obter se, quer dizer, condição está condicionado, eu fizer determinadas coisas. Eles expressam que para adquirir sabedoria é preciso aceitá-la, clamar por ela e buscá-la. A ideia traz o que também? A ideia de esforço. Tá bem? Quer dizer, não é que, talvez eu tenha que. Você precisa se esforçar. Existem coisas na vida cristã que Paulo diz que é uma carreira que nos está proposta. Então nós precisamos sempre nos lembrar que Paulo, ou ele usa o linguajar militar, ou ele usa um linguajar esportivo. Ele fala muitas vezes de troféus, ele fala de coroas, ele fala de buzinas, ele fala ou ele usa os termos militares, ou ele usa como um bom centurião que é, ou ele usa também, talvez não tenha sido um atleta, mas por viver em Roma, deve ter visto jogos e mais jogos e competições, e ele vê a questão do esforço. Salomão nos traz essa mesma ideia. Então, para adquirirmos tudo que é bom, né, custa caro. E às vezes este custar caro não vai envolver finanças, mas envolverá o nosso tempo. Noites em claro, e envolverá nossa carreira, o nosso dia, buscaremos por dias a fios e nós teremos que nos esforçar. Ora, meus irmãos, não estala-se o dedo. Aí você diz assim, mas Tiago diz que quem não tem sabedoria peça a Deus. Sim, lógico. É esta sabedoria que vem do alto. Veja que a sabedoria que é terrena e diabólica, mas a que vem do alto é divina. É Deus quem concede. Porém, a Bíblia sempre vai nos dar a ideia de nós nos esforçarmos para conquistar as coisas diante de Deus. Mas irmão, veja, não estou falando de salvação, estou falando de sabedoria, de conhecimento. Tá? E isso envolve dinheiro, você vai precisar ter compêndios, você vai precisar adquirir, se você quiser realmente buscar com esmero, se preparar com esmero para fazer, como Paulo diz, aquele que ensina, faça-o com esmero, nós precisamos nos esforçar. Então a ideia de Salomão é essa mesmo, de esforço físico, de correr atrás, de buscar. Tá? Quando fazemos isto, vai acontecer na nossa vida de colhermos o quê? Os resultados. Veja, o fruto. Lá no início nós falamos sobre o fruto da sabedoria divina. Veja, o que ele diz aqui?
Parte para a conjunção, veja, quando isto acontecer, colheremos frutos. Atende para a conjunção no versículo 5. Então, quer dizer, veja, se você fizer isto, então, olha que coisa interessante, me leva a uma conclusão, a um resultado. Então vamos lá. Então, esta conjunção aparece como conclusão lógica, o resultado da busca e do esforço pela sabedoria. E quais são os resultados? São as bênçãos que advêm da sabedoria para a nossa vida. O que ele diz? Duas seções mostram esses resultados. Os versículos 5 a 8, entenderás e acharás sabedoria. Os versículos 9 a 11, entenderás a justiça, juízo, equidade e boas verdades. Já os versículos 12 a 19 descrevem as bênçãos provenientes de ter alcançado a sabedoria. Então, olha que coisa interessante. Versículos 5 a 8. Entenderás e acharás sabedoria. É tudo o que nós precisamos para nós termos sucessos na vida. É nós entendermos. É nós entendermos. Segundo, o que ele diz? Entenderás justiça, juízo, equidade e boas veredas. Então vamos lá. Justiça, quer dizer, você vai aprender a não usar 2 pesos e 2 medidas. Você não vai ver o que você está julgando. Você não vai ver quem você está julgando. Melhor dizendo, você vai ver o que você. Então você está julgando uma causa. Você não está julgando pessoas. Quer seja pela carteira, pela tez, pela posição, pela credencial. Não, você está julgando méritos da questão. Depois ele fala de equidade. Equidade também vai me trazer sobre retidão. Antes ele fala sobre juízo. Juízo não é condenar, juízo é pensar, é fazer juízo, é você ponderar, é você analisar. A sabedoria nos ensina isso. Tá bem? Depois ele fala também sobre equidade e boas veredas, quer dizer, caminhos tranquilos. A equidade me fala do trono. O trono de Deus é um trono de justiça e o seu cetro é um cetro de equidade. Então fala de retidão. Fala de retidão. Então eu sempre vou estar, nós precisamos olhar para isso. A sabedoria, a estrutura do capítulo 2, então ele vai nos mostrar o fruto, ele vai nos mostrar que a sabedoria desenvolve maturidade e também que o princípio é o temor ao Senhor. Essa é a estrutura do capítulo de número 2. Vamos mais adiante? Aí o restante da lição, o aluno interessado, é bom nessas questões de estrutura, autoria, data, quem escreveu, tá? Que o aluno se aprofunde, ele tem mais tempo para isso. Todo livro, dependendo da Bíblia de estudo que você tiver, aqui só tem algumas, tem mais algumas lá na sala, dependendo do seu interesse, você vai ter muitos meios. Você tem muitas formas e encontrará tempo também para se aperfeiçoar. Pelo menos o nosso esforço aqui é somente te aguçar o desejo de aprender mais. E, obviamente, nós não temos tempo, mas você terá muito tempo, porque essa faixa etária de 18 a 25 anos e a dos juvenis, como eu sempre vou dizer, o cérebro é privilegiado. Né? Você leu, viu a primeira vez, você já decora. Hoje o irmão Maurício tem que ler, reler em voz alta, para ouvir também, ver, falar e ouvir. Eu tenho que usar 3 sentidos, né, dos meus sentidos, vamos dizer assim. Né? Os outros seriam o falo, não preciso cheirar a Bíblia, e o outro tato também. Né? Não tem como, a não ser que... Veja, então eu tenho que usar 3 sentidos meus. Eu tenho que ler em voz alta, porque aí eu falo, eu vejo e eu ouço. E talvez eu consiga decorar algumas coisas. Tá bem? A sabedoria como escudo. A sabedoria como escudo protetor. 1. A estrutura do capítulo 2. 2. A sabedoria como escudo. Os que buscam perseverantemente a sabedoria entenderão que o temor do Senhor é um estilo de vida reto, equidade,
Este estilo faz com que o Senhor se mostre como um escudo de quem busca a sabedoria. Tá bem? Então, a partir do momento que nós andamos em justiça e retidão, obviamente, nós não vamos conseguir agradar a gregos e troianos. Alguns ficarão felizes conosco, outros não, tá bem? E alguns podem até ficar extremamente insatisfeitos. E nesta hora o cristão precisa do quê? De um escudo. Ele precisa de uma defesa. E como eu sempre digo, o cristão, as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Cristo. Quais são as armas principais do crente? A oração, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum. Tá? Outra feita, Jesus Cristo diz, vigia e ora. Veja que ele não diz ora e vigia. Vigia e ora. Vigiar e orar. Então as nossas armas são espirituais em Cristo. Nós não vamos pegar em armas fisicamente. Isso não é feitura de um cristão, a não ser que você trabalhe na área de segurança. Aí é difícil. Aí é difícil você não fazer isso. Tá bem? Eu expliquei, vai sair um vídeo que eu estou explicando, às vezes, alguns ruídos que estão saindo. Eu sei que incomoda. E eu pedi desculpas e estou explicando por quê. E vamos fazer o possível para nós conseguirmos resolver este problema. Tá bom? Então, a sabedoria, por isso que você está vendo aqui, eu enxugar os braços, é um dos meios que eu estou tentando fazer para que tenha o mínimo de ruído possível nas nossas transmissões. Então, nós vemos a sabedoria como escudo, né? A partir do momento que nós levamos um estilo de vida reto, obviamente, nós teremos os que se agradarão disso e nós teremos aqueles que se desagradarão. Porém, tanto com um quanto com outros, o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção, é a nossa defesa. Tá bem? Os dardos inflamados do maligno, eles não poderão chegar até nós. Ele faz parte, o escudo ele faz parte. Né? Ele é citado, o escudo é citado na armadura de Deus para o cristão, lá no capítulo 6 de Efésios, tá bem? Do versículo 10 em diante. A vida de retidão e sinceridade, como consequência de quem se torna sábio em Deus, carrega consigo uma virtude protetora que vem do alto e que nos permite discernir tudo que agrada a Deus daquilo que não agrada. Então nós vemos aqui uma outra vertente. Tá bem? Aqui nós vemos como proteção e nós vemos também ela com a questão do discernimento. Tá bem? Nós temos proteção de Deus e nós temos discernimento. Veja que a maturidade ela vai nos trazer o quê? A maneira correta de discernir, de pensar, de analisar, de ponderar, de estruturar, de planejar mentalmente. Então ele diz aqui de tudo daquilo que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Nós estávamos falando sobre isso também na lição dos juvenis, das classes dos juvenis, tá bem? Na lição de número 2, quer dizer, o cuidado com as ideologias. E a questão aqui também, ela vai para este mesmo lado, vamos dizer assim, a questão de discernir o bem e o mal, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Hoje, ultimamente, infelizmente, nós temos visto pessoas comportando-se, mantendo-se, tomando decisões que mais desagradam a Deus do que agradam. Porém, quando nós tomamos essas decisões contrárias a Deus, o único, obviamente, que nós desagradamos a Deus. Porém, as consequências serão nossas. E depois nós temos aquele baita mau costume que aprendemos com Adão de ficar pondo a culpa nos outros. Adão disse, foi a Eva falou, foi a serpente deve ter olhado para um lado e para o outro, falou, agora lascou, eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém, é só nós três aqui. Eu não vou pôr a culpa em Deus. Adão já tinha feito isso também, porque diz a mulher que o Senhor me deu. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos tomar cuidado porque as decisões corretas nos trarão, glorificarão a Deus e nos trarão bons frutos. Porém, as decisões erradas que nós tomamos desagradam a Deus e as consequências podem ser funestas para as nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Com a questão, a vida de retidão e sinceridade,
de quem carrega esta sabedoria é saber discernir. Outra coisa que você precisa é não ter pressa para responder a nada, a não ser o chamado de Deus. Fora isso, você pede um tempo, diz, olha, eu preciso pensar. Não dá para dar essa resposta. Ou vamos em tal lugar comigo, entra aqui no carro. Calma. Onde você vai? Com quem você vai? Aonde é este lugar? O que você vai ver neste lugar? Porque tem pessoas embarcando aí em canoas furadas que quando vão ver o destino que foi prometido não tem nada a ver com onde chegaram. Não tem nada a ver. E aí, meu irmão, até explicar que perna de barata não é serrote, você vai ter que se explicar para muita gente, para muita gente. Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Se nós não adquirirmos sabedoria, este escudo que nos trará também a questão de de discernir tudo que agrada a Deus e tudo também que desagrada a Deus, nós, infelizmente, nós viveremos uma vida infrutífera, infeliz, uma vida incompleta. Por quê? Porque nós nunca vamos chegar à maturidade para poder encontrar as melhores saídas. 3. Sabedoria no coração. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Veja, eu marquei aqui, eu coloquei aqui, tá vendo? Eu separo sempre um ponto que eu acho interessante e você vai encontrar os seus aí na sua lição, tá bem? Entretanto, é importante estarmos bem conscientes de que o equilíbrio da nossa vida espiritual só é possível quando o Espírito Santo moldar, trabalhar e desenvolver no nosso coração, ou seja, quando o nosso pensamento, sentimento e vontade, isso vai a personalidade, né, estiverem plenamente coerentes e ordenados com a vontade de Deus. Veja que para existir este equilíbrio, né, para que não haja um caos, para que exista esta ordem em nossas vidas, nós precisamos ter em mente que a vida espiritual, ela só é possível, uma vida espiritual de qualidade, genuína, só é possível quando o Espírito Santo fazer estas 3 coisas. Primeiro, moldar. Moldar quer dizer o quê? Pense no oleiro do capítulo 18 de Jeremias. Pense em Paulo, na lição dos juvenis, quando ele diz assim, não vos conformeis. Quer dizer, quando o Espírito Santo nos molda, ele nos deixa conforme a vontade de Deus. Ele nos deixa com a forma que Deus quer. É por isso que Deus, ao falar com Jeremias, ele diz, eu sou o oleiro. Porventura o barro vai dizer para o oleiro, por que você me fez assim? Por que você me fez assim? Lógico que não. Não tem como. Então o Espírito Santo vai moldar, ele vai trabalhar, quer dizer, ele vai burilar a minha vida, a sua, como se fôssemos... e muitas vezes a questão do trabalhar, né, nós lembramos disso, o ouro e a prata, né, eles são burilados, eles são trabalhados no quê? No fogo. No fogo. Então esse trabalhar muitas vezes vai também nos levar a situações em que nós precisaremos passar pelo fogo para sermos burilados. Você vê que o ouro é um material duro. Para que ele seja moldado, precisa derreter. A prata da mesma forma. O ferro da mesma forma. Derreteu, aí você joga dentro de uma forma, ele fica, veja, diz aqui, ó, moldado. Você joga dentro do molde, e o que acontece com o ouro derretido? Ele vai ficar conforme o molde, a galga, o gabarito, sei lá, escolha o termo que você quiser aí. Escolha o termo que você quiser aí. Tá bom? Então é isso que nós vemos. Tá bem? E depois ele fala sobre desenvolver o nosso coração. Ou seja, quando desenvolver o nosso coração, quer dizer que o nosso coração vai ser aperfeiçoado. Em que sentido? Quando o nosso pensamento, vontade, ou sentimento e volição, nosso pensamento, sentimento e vontade estiverem plenamente coerentes e ordenados com a vontade de Deus. Quer dizer que os meus pensamentos, eles devem estar ligados com os pensamentos de Deus. Bom, Maurício, então eu vou ser um robô. Não, Deus não é isso. Deus, ele vai
nos mostrar a melhor forma de nós nos conduzirmos, tá bem? Você pode até comprar o carro, mas ele vai te dizer, não é que ele vai te dizer o carro, ele vai te dar o melhor caminho. Às vezes o carro que você quer, você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir arcar com as despesas dele. Então você vai comprar uma casa, mas talvez, né, do Senhor Deus, se você orar, o que ele vai fazer? O meu pensamento moldado com a vontade de Deus, talvez não seja aquela, agora vai ser outra. Mas no porvir, o Senhor me dará condições de eu ter aquela que eu queria. Porque quando eu orar a Deus eu tenho que pedir o que... Não, Deus sabe o que nós queremos. E muitas vezes, sabendo o que nós queremos, Ele vai nos prevenir para não fazermos. Porque Ele sabe que não quer. Por isso, todas as vezes nós falamos, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então a nossa vida, a sabedoria no coração é isto aqui. Quando nós tivermos a nossa vida moldada, trabalhada, desenvolvida em nosso coração, através do que? Da presença do Espírito Santo na nossa vida, nos ordenando, nos coordenando também, né? E fala de coerência, né? Razão, ter lógica, ter sentido. Existem coisas que eu quero que não faz sentido, não tem lógica. E o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai falar comigo. E vai falar com você, falando, não tem lógica, isso não tem como. Você não pode, você não consegue arcar. Não, mas Deus vai fazer. Eu aprendi há muitos anos, por uma bronca que um pastor amigo meu tomou sobre isso. Ele disse, um pastor mais velho, que era o nosso presidente, disse assim, não confunda a fé com irresponsabilidade. Então, muitas vezes, nós somos incoerentes, somos irresponsáveis. E confundimos isso com fé, e não é. Quando vamos a Deus, logicamente, o Espírito Santo de Deus, que é sábio, ele vai nos dizer o quê? Não dá. Não vá fazer isso. Não faça. Né? Tem alguns mais espertinhos que vai e faz, né? Depois quebra a cara. Aí, como eu disse, quer pôr a culpa em todo mundo. Menos nele que não ouviu a voz de Deus, que não ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. 2, a sabedoria como maturidade cristã. Agora, nós falamos sobre a estrutura, a composição do capítulo 3. Este mostra que um coração dominado pela sabedoria de Deus traz estabilidade moral. Qual? O capítulo 2. Quer dizer, o capítulo 3 traz o quê? Enquanto o capítulo 3 mostra que um coração dominado pela sabedoria divina desfruta da verdadeira felicidade e segurança. Tá vendo? Um demonstra um coração dominado pela sabedoria que traz estabilidade moral, o outro traz que um coração dominado pela sabedoria divina traz o quê? Verdadeira felicidade e segurança. Enquanto um nos conduz à equidade, o outro nos conduz, enquanto o capítulo nos mostra a equidade, o 3 nos mostra a felicidade plena, a felicidade completa, a verdadeira felicidade e segurança que nós desfrutamos a partir do momento que o nosso coração é dominado pela sabedoria. Tá bem? Então, sempre entendendo o contexto. Quando nós lemos, temos que entender o contexto. O contexto do capítulo 2, este domínio da sabedoria no nosso coração, faz-nos moldarmos a nossa vida pela equidade. Tá? Veja, um domínio, aqui ele fala sobre uma estabilidade moral. Tá? Retidão, equidade, justiça, isso tudo faz parte de um coração dominado no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar sobre a verdadeira felicidade e segurança. Veja que aqui é mais explícito, né? Vai trazer aquele conforto, aquele gozo, aquela alegria. Nós precisamos falar sobre isso. 2, sabedoria como maturidade cristã. Tá bem? Eu destaquei um ponto aqui nesse subtópico de número 2 que diz assim, ao longo da lição você verá que a maturidade se revela na maneira como lidamos nas ações praticadas no dia a dia de nossas vidas. Veja, como lidamos com situações do nosso dia a dia. Então a maturidade faz o quê? Um contratempo, um desgosto. A maturidade vai fazer com que eu lide com esta situação, vamos dizer assim, sabiamente.
Eu não vou... Quer ver uma situação interessante? Quando Paulo está falando aos Tessalonicenses do capítulo 4, versículo número 13, ele fala assim: e quanto aos que dormem, irmãos, não quero que sejais ignorantes, como os que não têm esperança. Veja, ele fala aqui no capítulo 3, fala de segurança e felicidade. Quer dizer, segurança traz esperança, felicidade traz esperança, e a esperança não confunde. Por quê? Se morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele. Qual é a ação daquele que não tem a santidade, que não tem a maturidade? Você já viu? É triste, é desesperador, porém todos estes sentimentos são controlados pela maturidade, tá? Aquelas manifestações exasperadas, exageradas, o cristão sabe que quando as trombetas soarem, eu vou contar de novo. Um dia minha filha da mãe me mandou me chamar. Eu morava em Santo André, ela morava em Mauá. E quando eu cheguei, a minha tia também, já falecida, a tia Maria, falou para minha mãe: nega, o Maurício chegou. O apelido da minha mãe era nega. Ela disse: o Maurício chegou. E eu cheguei, ela estava no pé da cama, deitada, e eu me ajoelhei do lado dela, no chão, ajoelhei. E ela olhou para mim, né? Clarinha, aqueles olhos claros, ela olhou para mim e disse assim, eu falei: fala, mãe, eu cheguei, o que a senhora quer? Ela falou: Maurício, eu estou fazendo uma viagem. Eu falei: interessante, mãe. Para onde a senhora está indo? Ela disse: eu estou indo para a glória. Eu disse para ela: a senhora está indo para a glória? Ela disse: estou. Eu falei: quando a senhora chegar lá, a senhora avisa que logo, logo eu estou chegando. Logo, logo é a minha vez. Eu estou esperando algumas dezenas de anos que o meu dia chegue. Mas eu nunca me esqueço que ela ficou olhando para mim. E eu olhei para ela e disse isso: não fique triste. Calma. Quando a senhora chegar na glória, avisa que logo, logo eu estou chegando. Logo, logo a gente se encontra. E dali ela foi internada. E dali ela faleceu. O Senhor a recolheu para os seus braços. Mas eu nunca me esqueço do que eu disse para ela. E eu nunca me esqueço do que ela me disse. Veja a maturidade, a clareza. Ela disse: estou fazendo uma viagem, eu vou para a glória. Ela não falou que ela estava morrendo, que o câncer ia matar ela. Ela disse: não, eu estou indo para a glória. E eu disse para ela: fique tranquila, logo, logo a gente se encontra. Eu vou para lá, avisa que eu estou chegando. E eu sei que vai chegar o meu dia. Não sei se vai ser no arrebatamento. Eu não sei se vai ser na ressurreição dos santos. Eu não sei se eu já vou estar numa campa fria. Mas uma coisa nós temos a certeza. Veja, que a maturidade, ela se revela na maneira como lidamos nas ações. E não só na tristeza, mas na alegria. Existem pessoas que eles ficam tão alegres que eles se esquecem. Aí Salomão vai dizendo assim: olha, vá à casa do luto, não vá à festa. Porque na casa do luto se vê o fim de todos os homens. Não é que nós somos proibidos de irmos em festas, mas precisamos tomar cuidado com o excesso da alegria efêmera, da alegria passageira. Nós precisamos tomar cuidado deste tipo de alegria. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos perder o controle, nós podemos exagerar e cometermos, né, coisas que... Veja, Belsazar exagerou, ele foi beber nos utensílios da casa de Deus. O outro olhou para Salomé, Herodes olhou para Salomé e disse: o que você quer? Eu te dou nem que seja metade do meu reino. Pronto, lá está João Batista sem a cabeça, porque a mãe dela, Herodias, pediu a cabeça. Ela não gostava. Ela tinha raiva. Veja, justiça e retidão alegram. Lembra que eu disse alegra um e não alegra outro? O próprio Herodes ficou assim: puxa vida, mas João Batista, eu gosto dele. Sabe, a pregação dele é doída, mas eu gosto dele. Já Herodias pegou a melhor oportunidade e mandou cortar a cabeça dele. Ele não podia fazer nada, ele havia prometido. Ele estava embriagado, excesso de felicidade. Então, tanto num caso quanto no outro, nós precisamos da maturidade para quê? Para lidarmos
nessas ações práticas, na prática, naquilo que nós vamos fazer com essas situações. Como nós vamos tratar dessas situações, como nós vamos nos comportar nestas situações. E eu preciso tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos mais adiante. Eu falei sobre a maturidade como a sabedoria como maturidade cristã. Né? O escritor ele usa aqui o termo bom siso que Salomão usa, né, em Provérbios. E quando nós vamos ver que vão fazer referências a Davi, ou referência a Davi para Saul, diz assim, jovem sisudo, sabe? Não é carrancudo, não é bruto, mas uma pessoa séria, comedida, de confiança, que sabe se comportar. É assim, é aí que nós precisamos. 3. Subtópico 3 do tópico de número 2. A sabedoria que gera confiança. Então nós falamos da estrutura, falamos sobre a maturidade cristã, que como a sabedoria ela age nesta área na nossa vida. Agora nós vamos falar sobre a sabedoria gerando confiança. Tá? Quem é sábio e tem bom siso, então abrindo aspas aqui para o escritor, andarás com confiança no caminho, Provérbio 3, 23. Esta confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Então, deitaremos e não temeremos. Veja, porém, existe um outro senão, existe uma outra condição. Eu preciso viver uma vida teocêntrica, cristocêntrica, sabe? Eu preciso viver uma vida em que toda ela orbite em torno de Deus, sabe? Como assim? Você olha aqui, está o Sol. Todos os astros estão em torno dele. Todas as estrelas vão orbitar em torno dele. E todos têm o seu caminho, como diz a Bíblia. Se o Sol se distanciar alguns quilômetros, nós vamos congelar. Se a Terra se distanciar, nós vamos congelar. Se ela sair da sua órbita e se aproximar, nós vamos queimar. Nós vamos queimar. Então veja que tudo para que tenha condição, a condição correta, veja, o bom siso, a sabedoria, a confiança no caminho, o deitar e não temer, não ter os terrores noturnos que muitos têm, está em quê? Em Deus ser o centro da minha vida ser uma vida teocêntrica. Tudo que eu for falar, fazer, agir, comprar, tem que estar girando em torno do que... Lembra que nós falamos aqui? A minha vontade, o meu pensamento tem que estar tudo em quê? Ser coerente e estar ligado com os pensamentos de Deus. Isso é uma vida teocêntrica, é uma vida em que Deus é o centro dela. Ao longo da nossa jornada, encontraremos diversos obstáculos e até mesmo armadilhas. Contudo, o livro de Provérbios nos exorta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Certo? Então está aqui. Confiar em Deus, e mesmo que o Senhor, veja, Deus deu sabedoria, lógico, bem menos a Davi do que a Salomão deu, mas Davi usou muito mais a sabedoria que tinha do que Salomão. Salomão tinha, vamos dizer, muita sabedoria, mais sabedoria do que todos os homens, porém não soube usá-la. E algumas vezes ele se estribou, quer dizer, ele colocou toda a sua confiança na sua própria sabedoria e não na sabedoria de Deus. E aí está o erro de muitas pessoas, principalmente quando somos jovens. Nós achamos que sabemos tudo, que podemos tudo e que agimos da maneira que nós quisermos. E não é bem assim que funciona a vida. 3. Sabedoria, vida protegida e confiança. Sabedoria, vida protegida e confiança. Tá bom? Primeiro, busque a sabedoria. Veja, mas não é qualquer sabedoria. Aqui nós vamos resumir de novo. É a sabedoria bíblica. E como é que nós buscamos sabedoria? Primeiro, orando. Segundo, lendo as Sagradas Escrituras. Terceiro,
frequentando a casa de Deus. Em termos de sabedoria, principalmente os cultos de doutrina e a escola bíblica dominical. 2, vida protegida num mundo de perigo. Veja que nós falamos num mundo de terror hostil. Aqui nós estamos com um mundo de perigo, tá bom? A situação é praticamente a mesma. Por que nós estaremos protegidos? Porque o Senhor, o nosso escudo. Veja, assim a verdadeira consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Aqui o segurança e equilíbrio estão no quê? Na consciência do amor de Deus. Que Deus me ama de tal maneira que não vai permitir que determinadas coisas aconteçam. E se permitir, ele não deixará que a morte toque os seus dedos gelados na minha alma, na minha vida. Você vai ver isso na vida de Jó. Olha, toque na carne, toque. Só sobrou o quê? Só a carne, só a vida dele? Toca, mas não toca na vida, porque esta me pertence. Veja que ele teve liberdade, os filhos morreram, os animais morreram, os animais foram roubados, e por último ele teve a sua saúde. E o próprio diabo, ele sabe disso. Ele falou, olho por olho, dente por dente, tudo que o homem tiver, ele vai dar pela sua vida, quer dizer, pela sua saúde. O que Deus disse? Então toca na carne, mas na vida não, porque essa me pertence. Veja, ainda que determinadas coisas aconteçam, Deus não permitirá que o extremo aconteça na nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida está protegida num mundo de perigo. Porque acreditamos nisso? Por causa do grande amor de Deus. Por causa do grande amor de Deus. 3, confie, mesmo estando em um mundo de incertezas. O problema aqui está em que, e eu me lembrei também do capítulo 6, se eu não me engano, de Jeremias, quando Jeremias vai discutir com Deus. Ele falou, ainda que eu discuta com o Senhor é justo. O Senhor é justo. Mas eu quero perguntar uma coisa, por que o ímpio é plantado e cresce e prospera, e o justo só sofre? Deus nem se deu o trabalho de responder a Jeremias. Diz para ele, Jeremias, se no tempo de paz você está desesperado, imagina no tempo de guerra. Se num tempo de calmaria você está desse jeito, imagina quando vierem os homens a cavalo. Outra hora ele diz, imagina quando vier a enchente do Jordão. Qual que é a enchente do Jordão? Que é a ideia? Invadir as selvas que tinham os lugares e os animais selváticos invadiam a cidade. Isso é normal. Isso é normal. Cada um por si nesse momento. Então vejam bem, Deus não se deu o trabalho, mas mostrou para Jeremias que a preocupação dele era, era desnecessária. Por quê? Porque Deus estava do lado dele. Ele mesmo disse no capítulo 1, versículo 5, no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Mas estes momentos não são privilégios só destes homens, é de todos nós. Quantas vezes, num mundo de incerteza, nós nos sentimos inseguros? Fala para mim se muitas vezes, quando nós pensamos assim, dá a impressão que quem está mentindo é a gente. De tanto que a mentira é difundida e crida nos nossos dias. Às vezes até a gente mesmo se pergunta, será que eu estou certo? Será que é? Mas, então, veja, confie mesmo nestes momentos. Qual que é a questão da confiança? Nós precisamos acreditar em tudo o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Nós precisamos prestar bastante atenção. Porque nos momentos de incerteza, veja, Pedro afunda, nos momentos de incerteza existem recuos de crentes muito. Veja, no momento de incerteza, Elias vai dizer para Deus, me mata, porque ele está com medo de Acabe e Jezabel. No momento de incerteza, Pedro afunda. No momento de incerteza, existem muitos exemplos. E veja, se estes homens tiveram, por que nós não vamos ter? Teremos também. Mas todos eles nos dão um exemplo. Elias sai da caverna e continua confiando em Deus. Pedro, na hora, diz, Senhor, socorre-me. E o Senhor estende a mão e coloca ele dentro do barco novamente.
Eu não sei se você está numa caverna, eu não sei se você está afundando, mas se estiver numa caverna, coma e beba, porque longa vai ser a sua jornada. Mas se estiver afundando, clame ao Senhor, Ele vai te colocar novamente no barco. Tá bom? Então, terminamos esta lição de número 2. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor nos der graça, na próxima vez que nos encontrarmos, nós vamos falar da lição de número 3. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê sabedoria, proteção e confiança. Porque quem cultiva a sabedoria bíblica no coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus abençoe vocês, alunos, senhores professores, senhores superintendentes, senhores pastores, que Deus abençoe vocês no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.